Os eleitores que estejam em confinamento obrigatório vão poder interromper o isolamento para votar no dia das eleições. O Governo e DGS recomendam que o direito de voto seja feito entre as 18 e as 19 horas. O Governo vai alterar as normas para permitir que os eleitores em confinamento obrigatório possam votar no dia 30 de janeiro nas legislativas. A Administração Eleitoral pode recomendar o horário de votação, mas não pode obrigar que os eleitores confinados votem na última hora de funcionamento das mesas de voto entre as 18 e as 19 horas. O parecer da Procuradoria do Conselho Consultivo, aquilo que diz é que o Governo não pode inibir as pessoas de votarem durante todo o período. É o período em que estão abertas assembleias de voto. Mas que pode emitir uma recomendação no sentido de que essas pessoas vão votar a uma hora determinada, por exemplo. E é justamente isso que as autoridades de saúde, havendo o entendimento das autoridades de saúde que essa é também a melhor forma de nos protegermos a todos, em termos coletivos, o Governo fará seguramente uma recomendação nesse sentido. Fará em termos de recomendação. Obviamente isto não é impeditivo que alguém que queira ir exercer o seu direito de voto naquele horário também o faça, até porque os portugueses e as pessoas que vão votar têm dado ao longo das outras eleições e durante estes 2 anos, enfim, sinais de grande maturidade em aplicar regras e recomendações que lhes são feitas. É ainda recomendado que os eleitores que estão em isolamento se desloquem ao local de voto no meio de transporte próprio ou a pé e que evitem os transportes públicos. Quanto aos espaços de votação, não haverá diferenças e serão os mesmos para todos os eleitores. As pessoas das mesas estarão com equipamento de proteção individual reforçado, se assim o entenderem, nomeadamente utilizarão uma bata, utilizarão uma máscara cirúrgica ou uma máscara FP2, conforme a sua capacidade de usar melhor uma ou outra, a questão da higienização das superfícies e dos espaços, mas depois será o mesmo espaço, o mesmo circuito, porque há um circuito de entrada e um circuito de saída. Só que neste horário as pessoas que estarão presentes serão eminentemente pessoas isoladas, que também irão com máscara, que também higienizarão as mãos, que também manterão distância. Portanto, todas as medidas de segurança que minimizam qualquer, enfim, transmissão vão ser tomadas. O Governo reforçou ainda o apelo ao uso do voto antecipado através da modalidade de voto em mobilidade para votar no próximo domingo, dia 23. Bem, se estiverem neste tempo, se estiverem hoje em situação de confinamento obrigatório e se tiverem a previsão de estar em confinamento no dia 23, não podem. Não é? E, portanto, devem, obviamente, nessa altura estarão em condições de seguramente, uma vez que o período de confinamento obrigatório atualmente foi reduzido, até princípio, admitindo que essas pessoas não tenham doença grave, não tenham contraído doença, ou que eventualmente sejam contactos de risco, porque os confinados de facto abrangem um universo muito grande de pessoas. Obviamente essas pessoas, se estiverem confinadas, não podem, relativamente ao voto antecipado, não podem exercer. Sobre o número de pessoas que possam estar em confinamento no dia 30 de janeiro, a Ministra disse que serão cerca de 600 mil pessoas, mas nem todas estão elegíveis para votação porque não têm idade para votar.